Olá, seja bem-vindo a mais uma Embriologia dos Sistemas e hoje nós falaremos sobre a embriologia do aparelho faríngeo. Inicialmente, nós vimos, logo após o dobramento do embrião, né, os arcos faríngeos, eles já podem ser notados na superfície do embrião, né. Nós temos um número de 6 arcos faríngeos, né, os mais proeminentes são chamados de primeiro e segundo arco, como mostra esta imagem, né, de um embrião observado em microscopia eletrônica de varredura, né, do site que a gente utiliza, que é o Syllabus. Bem, então, vamos iniciar aqui falando, né, dos 4 ou 6, né, arcos faríngeos, né. Então, aqui nós temos o embrião por volta da 4ª semana, né, e aí nós encontramos aqui essas estruturas que nada são que protuberâncias que aparecem na superfície externa do embrião. E aí nós podemos contar essas estruturas, elas foram chamadas então de arcos faríngeos, né. Esses arcos faríngeos, então, eles vão dar origem, como eu falei, a estrutura da face, com as mandíbulas e a maxila, né, mas ele também, esses arcos faríngeos, né, alguns deles vão determinar a formação de outros órgãos, como, por exemplo, os órgãos da orelha interna, né, orelha média e orelha externa, né, e também a formação da glândula tireoide, da glândula hipófise, do timo, né, e outras estruturas que são comuns a iniciarem a sua formação a partir da 4ª semana. Então, a gente precisa imaginar, né, que aqui o core, o embrião está, a gente consegue observar um embrião, né, se dobrando, né, e precisamos imaginar que esses arcos são verdadeiros arcos mesmos, né, eles são estruturas, né, que definem ou delimitam um espaço que é chamado de faringe, né, uma região faringiana, por isso que eles são chamados de aparelho faríngeo, né. Na porção anterior desse espaço, nós vamos encontrar a membrana bucofaríngea, que também é chamada de estomodeu, né. Então, imagine que esses arcos, né, eles sofrem, né, eles são arcos mesmo, eles estão ao redor aqui delimitando, né, o espaço da faringe ou da cavidade anterior, digamos assim, né, poderíamos chamar isso de uma porção anterior à cavidade do embrião, e não podemos esquecer que essa cavidade, ela é revestida por endoderma, né, e por fora do endoderma nós vamos encontrar o quê? Aquele tecido mesodérmico, chamado mesoderma esplâncnico, né, que é o tecido mesodérmico que forma a parede, né, que envolve, que forma, que está dando sustentação, dando a forma para a parede de todo, não só da região aqui faríngea, mas também de todo o sistema digestório, como já falamos anteriormente, né. Então, os arcos faríngeos nada mais são do que surgem, né, do crescimento, da proliferação do mesoderma esplâncnico, né, e quando esse mesoderma, essas células mesenquimais começam a crescer, pela superfície, né, na superfície externa do embrião, elas vão formar, então, essas protuberâncias que a gente vamos chamar de arcos, tá? E, basicamente, os arcos faringianos, então, eles são formados, daqui a pouco a gente já vai ver em corte, né, esquemas em corte, mas os arcos faringianos, eles são formados por bolsas, por sulcos,
também chamadas de fendas, e por membranas faríngeas, né? Então, como eu falei, o aparelho faríngeo, ele contribui para a formação, então, das estruturas da face e do pescoço. E, como eu já falei, né, os arcos faringianos, eles aparecem originalmente pela organização do mesoderma esflâncnico, que envolve, né, que forma a parede do intestino anterior. Mas, posteriormente, cada arco, né, é colonizado, digamos assim, por células da crista neural, ou seja, células que se desprendem do tubo neural em formação, tá? Essas células da crista neural, elas vão compor aí, né, depois elas vão se transformar, vão se diferenciar em células mesenquimais, e essas células mesenquimais também vão compor esse mesênquima, ou esse mesoderma, que vai constituir, então, os arcos faringianos, tá? Então, como eu acabei de falar, o mesoderma, então, dos arcos faringianos, eles formam as paredes do intestino primitivo anterior, né? Eles delimitam as paredes laterais, delimitam o teto dessa faringe e também o assoalho dessa faringe ou desse intestino. E sempre, né, essa estrutura, não é, esse espaço é revestido, então, pelo endodermo. Então, vamos detalhar aqui, né, vamos ver como é que aparecem esses arcos branquiais, ou arcos faríngeos. Eu falei arcos branquiais, mas eles também podem ser chamados de arcos branquiais. Não é muito comum, né, para os mamíferos, chamar de arcos branquiais, mas eles são, né, e eu explico que se chama arcos branquiais e em algumas partes, né, de outras disciplinas, como a neurologia ainda, se falar de nervos branquiais, mas na verdade são, o correto é chamarmos de nervos faringianos, né? E eles são chamados também de arcos branquiais porque eles são homólogos às mesmas estruturas, né, que aparecem nos peixes, ou seja, brânquias, né? Mas, como aqui nos mamíferos, né, ou no humano, eles dão origem a outras estruturas, né, que não apenas as guelras lá, né, aliás, nós não temos guelras, né, mas, então, eles são chamados de arcos branquiais. E aqui, numa visão frontal de um embrião, nós vamos encontrar aqui o primeiro arco, tá? E o primeiro arco faringiano, então, ele é subdividido em duas regiões, que são chamadas de processo. Um mais superior, chamado de processo maxilar, e este, né, mais inferior, chamado de processo mandibular. Então, vemos aqui acima o estomodeu, né, e logo acima nós temos também uma região chamada de proeminência frontal, que também é formada por mesoderma, mas nesse caso, o mesoderma é simplesmente formado a partir das células mesenquimais, mas que não forma arco, né, que não define um arco aqui. Mas é importante para a formação, né, da estrutura da face, e que nós veremos isso em outra aula. Enfim, vamos continuar aqui falando sobre os arcos. Então, nós temos o primeiro arco, né, chamado de processo, é dividido em processo maxilar e processo mandibular. Depois nós temos o segundo, o terceiro, o quarto, né, o quinto e o sexto. Aqui nós temos, né, tirando também daquele site os sílabos de embriologia, nós então eles foram individualizados, então, o processo maxilar, o processo mandibular, né, do primeiro arco, o segundo arco, o terceiro e o quarto arco, tá? O quinto arco, normalmente, ele não é muito visível, né, ele existe, mas ele não é bem visível, não é bem proeminente, então, às vezes, ele é omitido aí nas estruturas, quando você vai observar, mas, então, por isso que nós chamamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né, e o sexto. Nesta imagem, a gente não consegue ver nem o quinto, nem o sexto, tá? Muito bem, então,
aqui, né, a prominência frontal, processo maxilar mandibular, formarão o que nós chamaremos, né, posteriormente em outra aula de viscerocrânio, ou seja, os ossos da face. Bom, vamos agora detalhar, né, ver os detalhes de cada arco faríngeo. Então, cada arco faríngeo, né, ele é composto por mesoderma, né? A posição básica de cada arco faríngeo é o mesoderma. E aí, mas a gente não pode esquecer que esse mesoderma, que isso é um embrião, e esse embrião está em crescimento, portanto, onde tem mesoderma sempre vai ter vaso sanguíneo, vai ter nervo, né? E aí, então, se definiu que as estruturas que sempre vão aparecer num arco faríngeo, em cada um dos arcos faríngeos, seria uma artéria, né, chamada de arco aórtico, um nervo, né, uma cartilagem, porque alguns arcos faringianos, alguns desses arcos são formados por mesoderma, vão dar origem, uma parte desse mesoderma vai dar origem à cartilagem, né, e especialmente aquelas cartilagens que vão dar origem aos ossinhos, aos ossículos do ouvido interno, né, ou da orelha interna. Então, por isso a presença de cartilagem, e também uma estrutura chamada de bolsa faríngea, né, e também uma estrutura chamada de sulco ou fenda faríngea, tá? Então, nós observamos aqui, nesta imagem, em um corte, né, nesse nível do embrião. Então, nós estamos olhando aqui, bem no meio, né, passando bem no meio aqui dos arcos branquiais, a gente consegue ver o espaço aqui, que nós podemos chamar de faringe, ou espaço da cavidade primitiva, oral primitiva, ou intestino anterior primitivo, né. Então, aqui só para vocês verem um espaço. Então, vejam, né, que aqui nós temos o primeiro arco, né, o segundo arco, o terceiro arco, o quarto arco, né, e o sexto arco, tá? O sexto arco está aqui. Então, normalmente nós vamos encontrar uma artéria, né, um nervo, uma cartilagem, fazendo parte, né, da estrutura de cada arco. Então, veja que aqui tem essas três estruturas, aqui também tem, né? Então, cada estrutura aqui, pintadinha, representa uma artéria, um nervo e uma cartilagem, tá? A gente precisa também lembrar que o embrião nessa fase, né, está muito próximo, né, todos os tecidos estão muito próximos da porção externa, está muito próximo das regiões internas do embrião. Então, essa figura é interessante porque ela mostra aqui um contorno, né, essa linha azulada que representa o ectoderma. Depois nós temos o mesoderma, né, depois delimitando aqui o espaço, né, faringeano, nós encontramos aqui o endoderma em amarelinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Acontece que, à medida que o mesênquima, né, dos arcos bronquiais começam a crescer, né, vai ocorrer aqui uma pequena projeção do ectoderma, tá, em direção à porção interna, né, desse espaço. E esta projeção, né, que está melhor mostrada aqui, essa projeção do ectoderma forma uma estrutura chamada de sulco ou fenda faríngea. Tá? Então a gente pode observar aqui que entre o primeiro e o segundo arco existe a primeira fenda, entre o segundo e o terceiro a segunda fenda, entre o terceiro e o quarto, né, a terceira fenda, certo? Então, o que é uma fenda? Fenda nada mais é do que uma invaginação, né, do ectoderma, né, em direção à porção interna do embrião, ali, né, aquele espaço interno. Então, isso chama-se fenda, tá? E o que é uma bolsa? As bolsas, elas surgem, então, do lado interno. Então, aqui você tem, né, também uma projeção do endoderma, né, né, que segue em direção, né, como se quisesse encontrar aqui o endoderma, né, que reveste internamente, tentando, né, se aproximar, tentando encontrar o ectoderma da fenda.
Então, essas estruturas que surgem pelo lado interno, né, do espaço aqui, são chamadas de bolsas faringianas, tá? Enquanto que as invaginações do lado externo, que relacionadas com o ectoderma, são chamadas de fendas, certo? É lógico que nós temos aqui algumas outras estruturas, chamadas, como por exemplo, abertura faríngea, né? Onde vai dar origem aí à estrutura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas estruturas, né? Muito bem. Vamos ver aqui, então, o que que nós temos, ó. Em microscopia de varredura, né? Também, ó, que nós temos um arco, né? Então, nós vamos encontrar aqui as bolsas e as fendas, tá? Da mesma forma, num aumento bem maior aqui, né? Contornado aqui, em amarelinho, né? A gente encontra o endoderma, né? Se projetando aqui para o lado externo, formando uma bolsa. Enquanto que do lado externo encontramos o ectoderma, né, se projetando em direção ao endoderma, constituindo o que chamamos de sulco ou fenda. Entre o ectoderma e o endoderma, encontramos o mesoderma, tá? Que tem origem das células da crista neural. Aqui nós estamos vendo, né, uma região do assoalho, então, dessa região faringiana, né, onde a gente pode observar o mesoderma, né, e a porção mais interna de cada arco, do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, essas estruturas aqui que são coloridas, né, elas nada mais são do que essas estruturas aqui, né, estão nesse desenho, representadas nesse desenho. E aí a gente já consegue ver outras estruturas aqui, né, porções do primeiro arco, desse assoalho, né, dessa região faringiana, e daqui a pouco eu vou falar essas estruturas aqui do assoalho, do mesoderma, do primeiro arco, vão começar a formar estruturas como, por exemplo, a língua. Muito bem, então, né, como eu falei lá que os arcos possuem nervos, né, da onde vêm esses nervos? Tá? Então, veja, aqui nós temos a estrutura do primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto arcos, né? Então, aqui, estrutura de mesoderma. E esses arcos, eles recebem nervos, né? Os nervos são estruturas, né? São axônios, né? Que surgem de neurônios. E esses neurônios devem surgir, né? Ou eles surgem direto lá da estrutura do tubo neural, né, da estrutura da parede do tubo neural, ou esses nervos podem surgir de gânglios. Lembrem da histologia que gânglios nervosos nada mais são do que acúmulos de corpo celular de neurônio. Tá? E lógico, aqui também. Então nós vamos encontrar gânglios, né, que surgem também das células da crista neural. Algumas células da crista neural vão dar origem, né, podem se organizar para formar os gânglios. Aqui, no caso, os gânglios são chamados de gânglios cerebrais. E eles são muito famosos, né? Então, nós temos o quinto, o sétimo, o nono e o décimo gânglio, né, cerebral, e destes gânglios sairão, então, os nervos, né? Então, essa estrutura de tecido nervoso aqui é muito importante, porque a gente tem que imaginar que o tecido nervoso também está em crescimento durante essa fase. Então, cada arco branquial aqui, né, vai ser inervado. Então, veja, o quinto nervo, né, o quinto gânglio, melhor, o quinto gânglio, né, que é chamado de gânglio trigêmeo. E por que é chamado de trigêmeo? Porque ele emite três ramos. Um nervo chamado ramo oftálmico, um ramo chamado maxilar e um ramo chamado mandibular. Então, o quinto gânglio, né, ele é chamado de trigêmeo. O sétimo gânglio, né, o que ele faz? O que ele emite? Ele emite
apenas um nervo chamado de nervo facial. O sétimo, ou melhor, nono, né? O nono nervo, o nono gânglio, ele vai emitir um nervo chamado de glossofaríngeo. E o nervo número 10, décimo nervo, né? Ele surge de um gânglio chamado de gânglio, ou de gânglio, ele não tem um nome específico, mas ele é o gânglio é o décimo gânglio, né? Gânglio número 10, né? Que ele emite um nervo, né? Chamado de nervo vago, que todo mundo conhece, que é um dos nervos um dos maiores nervos, né? Do nosso corpo. Então, esses são os nervos, né, cranianos, e os seus ramos, né, que partem, que estão, né, que também fazem, que estão próximos ali dos arcos faríngeos, né, ou faringianos. Então, aqui nós temos no primeiro arco, que é chamado também de mandibular, temos o gânglio trigêmeo, né? No segundo arco, nós temos o segundo arco, também chamado de hioide, nós temos o nervo facial. No terceiro arco, o glossofaríngeo. E no quarto arco, né, os ramos, né, do nervo vago. Tem o laríngeo superior e o recorrente do vago. Tá? Então, só para vocês terem essa ideia de que os arcos branquiais são estruturas ali, apesar de serem estruturas formadas apenas por mesoderma, né? E como essas estruturas depois vão evoluir para diversas partes, tanto da face quanto do pescoço, é importante que eles sejam acompanhados também dos seus respectivos nervos, certo? E que surgem dos gânglios nervosos do tipo craniais, né, ou cranianos. Muito bem, então, vamos ver aqui, nós vamos ver aqui, continuando a estrutura, né, outra estrutura, né, que está presente em cada arco faríngeo, que são as cartilagens. E aqui, pensem, né, que as cartilagens nada mais são do que diferenciações do próprio mesoderma, né? O próprio mesoderma de cada arco. Então, essa imagem é interessante porque aqui nós vamos ver os derivados, né, dessas cartilagens. Então, nós temos aqui a cartilagem do primeiro arco, né, ela é chamada de cartilagem de Meckel, tá? E ela vai formar aqui uma parte, né, da estrutura da mandíbula, né, mas ela não vai dar origem, propriamente dito, ao osso da mandíbula. Ela vai organizar, vai ser um tecido que vai organizar depois o processo de ossificação para formar o osso propriamente dito, né. Depois nós temos aqui, do segundo arco, nós temos, né, mais ou menos a região ali onde vai ocorrer a formação da orelha interna em desenvolvimento, né? E o segundo arco vai dar origem, então, a alguns ossinhos, né? Como, por exemplo, o estribo, né? Enquanto que os outros ossículos da audição, né? São derivados do primeiro arco, né, da cartilagem do primeiro arco. Então, martelo e bigorna têm origem também da cartilagem do primeiro arco, enquanto que o estribo, o processo estiloideu, né, tem origem da cartilagem que aparece no segundo arco. No terceiro arco, né, nós vamos encontrar né, partes, né, do osso hioide. Então, a cartilagem do terceiro arco vai dar origem a porções aqui do osso hioide, tá? E a cartilagem do quarto e do sexto arco já vão dar origem
estruturas mais relacionadas com a laringe, né? Como, por exemplo, a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoide, tá? Então, é importante saber, né, que o mesênquima dos arcos branquiais também vai dar origem a tecido cartilaginoso. E aí nós temos aqui um resumo, né, que no primeiro arco, as estruturas esqueléticas que serão formadas, uma martelo e a bigorna, né, e alguns ligamentos também. Do segundo arco, o estribo, né, processo estiloide, a porção, uma parte do osteoide e também ligamento, que sempre tem que pensar, né, que normalmente cartilagens podem estar, ou cartilagens que dão origem a tecido ósseo, geralmente elas estão, ou melhor, o osso, né, sempre ocorre a presença de um ligamento. No terceiro arco temos a maior parte do ocioide. No quarto e no sexto, tem vários tipos de cartilagens que estão mais relacionadas com o processo, com a região da laringe. Muito bem, então, continuando ainda, nós vamos ver que cada arco branquial ou faríngeo, né, também possui uma artéria. E a artéria aqui ela é chamada de aórtica, né? Ou arco aórtico, né? Então, veja, mais tarde nós vamos ver, numa outra aula de sistema vascular, né, que a artéria, né, a aorta, ela forma ramos, né? Então, nós temos aqui, mostrando aqui para vocês, né, as artérias dos arcos faríngeos, tá? Então, nós temos passando por trás aqui, mais posteriormente a artéria aorta, né? Nós temos também as ramificações dessa artéria, e aí cada arco possui a sua ramificação é, 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 de vasos sanguíneos, né? Então, são chamados, de uma forma geral, de vasos aórticos. Muito bem, então, agora nós vamos falar sobre, né, as outras estruturas e o que elas vão dar origem, o que elas vão derivar, o que vai derivar dessas estruturas, tá? Então, vamos falar agora das bolsas, das fendas e das membranas e os seus derivados. Então, novamente, vamos olhar essa imagem, que nada mais é do que aquele corte, né, de frente da face do embrião, ou seja, da região mais anterior do embrião, né, a gente consegue ver aqui o espaço da faringe. E lateralmente, né, os arcos, né, formando aqui o mesodermo, as outras estruturas, como cartilagem, nervos e vasos, estão omitidas aqui, porque a ideia aqui é tratarmos só as fendas, né, as membranas e as bolsas. Então veja, aqui nós temos uma bolsa, a primeira bolsa, a segunda bolsa, a terceira bolsa, né, a quarta e a quinta bolsa. São sempre bilaterais, né, elas aparecem sempre dos dois lados do arco. E por fora nós temos as fendas ou sulcos, né, nós temos aqui a primeira fenda, quando nós teremos a segunda, a terceira e a quarta fenda, certo? Então vamos ver o que essas estruturas dão origem, né, durante o período embrionário, tá? Então, o que surge aqui da primeira fenda, né, ou sulco faringiano? Então, observem aqui que nós vamos ter aqui na primeira fenda, né, quase que o ectoderma, né, que está na superfície do embrião, quase que ele se aproxima aqui do endoderma da bolsa. Então, não é que essas estruturas elas vão ficar muito próximas, e aí elas dão origem a uma estrutura chamada de membrana faríngea. Tá? O que é essa membrana faríngea? Mas é do epitélio das fendas e das bolsas que se encontram. E o que elas vão dar origem, né, durante o desenvolvimento nessa região? A membrana do tímpano.
né? Todo mundo já ouviu falar da membrana timpânica. Então, a membrana timpânica, ela é o resultado, né? Ela deriva, né? Das membranas faríngeas, ou seja, da primeira bolsa, né? E da primeira fenda, do primeiro arco branquial, ou faringeano, certo? Normalmente, o que vai acontecer com as outras fendas, né, ou sulcos? Normalmente, as outras fendas ou os outros sulcos, elas não derivam, elas não dão origem a outras membranas, né? Elas, ao longo do desenvolvimento, elas se organizam e elas acabam desaparecendo. É para que aconteça isso, né? Se elas não desaparecer, nós vamos ter algumas anomalias que eu vou falar mais no final da aula, certo? Agora vamos ver o que derivam as bolsas, né? Então veja aqui. Então, desse lado, né, eu fiz um resumo. As bolsas, né, faríngeas, tá? Então, as bolsas faríngeas, elas são importantes porque é delas que vão dar origem a várias estruturas, né? Como, por exemplo, da primeira bolsa faríngea, ela vai derivar, ela vai dar origem à cavidade timpânica primitiva, né? Lógico, separado aqui pela membrana do tímpano, tá? E a fenda, né, a primeira fenda, tá? Ela também vai dar origem ao meato acústico externo, tá? Então, a primeira, a primeira, tanto o sulco do primeiro arco quanto a bolsa do primeiro arco, elas são importantes, vocês já perceberam que elas são importantes para a formação, né, da estrutura da orelha, né, interna, média e externa, né, e é o que a gente chama de orelha, não chamamos de ouvido, mas orelha mesmo, né, o termo correto é orelha, tá? Então, tanto a membrana da primeira faringe, né, do primeiro arco vai dar origem à membrana timpânica, né, a cavidade do primeira bolsa vai dar origem ao tímpano, a cavidade timpânica primitiva, né, enquanto que o espaço da primeira fenda, do lado externo, vai dar origem ao meato acústico externo, tá? Muito bem. Então, na segunda fenda, ou melhor, no segundo arco, nós vamos encontrar que, nós vamos ver que a bolsa do segundo arco, né, a parede aqui da bolsa do segundo arco, que nada mais é do que, sempre tem que lembrar que é um endoderma, né? Então, o endoderma aqui começa a proliferar e vai dar origem a uma estrutura, um órgão que posteriormente foi chamado de tonsila palatina, um órgão do sistema imunitário, que todo mundo conhece, né? As tonsilas ou as amígdalas, né? Então, nada mais, né, tanto faz se chamar de tonsila como amígdala. Então, a tonsina palatina aqui, ela surge, né, da segunda bolsa do segundo arco. Já na terceira bolsa, tá? A terceira bolsa do terceiro arco, vejam aqui em amarelinho, né, nós temos duas representações, uma em amarelo, uma em vermelho, né, uma superior e uma inferior. Então, o que vai dar origem nessa região da bolsa do terceiro arco? Então, ela vai dar origem aqui, né, a porção dorsal vai dar origem à glândula paratireoide inferior. Que lembre, né, da histologia ou da anatomia, que nós temos 4 glândulas paratireoides, né, 2 inferiores e 2 superiores. Então, a porção dorsal da bolsa faringeana do terceiro arco, né, vai dar origem à glândula paratireoide inferior, tá? E a porção ventral da bolsa do terceiro arco vai dar origem a um outro órgão, né, do sistema imunitário, extremamente importante, né, que é o timo, né, um órgão linfóide primário, né, que vai dar origem aos linfócitos T. Então, o timo tem origem, né, da parede da bolsa, né, porção ventral da bolsa do terceiro arco, ok? Vamos ver o que acontece, o que surge da quarta bolsa. Tá? Então, a quarta bolsa, né, ou seja, do quarto arco, né,
A porção superior vai dar origem à glândula paratireoide superior, certo? Enquanto que, né, também vai dar origem às células parafoliculares, tá? Da glândula tireoide, né? Então, a glândula paratireoide superior, né, a glândula tireoide e também as células parafoliculares surgem, né, dessa estrutura, né, da parede aqui é, é, da quarta bolsa. Ok? Então, vamos olhar aqui. Aqui nós temos, então, um resuminho, né, dos derivados das bolsas faringianas. Então, da primeira bolsa, dá origem à cavidade timpânica do tubo auditivo. Da segunda bolsa, as tonsilas palatinas, de uma forma geral, né, a fossa tonsilar. Do terceiro arco, a glândula paratireoide inferior do timo. E na quarta, a glândula paratireoide superior, né, as células parafoliculares da glândula tireoide. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui, né? Então, aqui a quarta bolsa, ela dá origem às células parafoliculares da glândula tireoide, não dá origem à glândula tireoide. Para a glândula tireoide, já vou falar da onde que ela surge, certo? Tem um errinho ali no meu slide, né? No meu esquema. Muito bem. E aí, nós temos também o mesoderma, né? O mesoderma dos arcos, eles também vão dar origem aos músculos, né? Então, como eu falei anteriormente, o mesoderma vai dar origem às estruturas da cabeça, né? Da face. Então, esse esqueminha aqui é muito interessante, né? Porque é colorido e a gente consegue ver os derivados musculares da região da cabeça, né? Então, primeiro arco, né? Que o mesoderma do primeiro arco vai dar origem? Que músculo ele vai dar origem? Vai dar origem ao músculo temporal, ou músculo masseter, né? Algumas porções do ioideu, tá? Do segundo arco, né, o mesoderma vai dar origem à maior parte dos ossos do músculo, né, dos músculos da face, como o bicular dos lábios, frontal, sinador, né, o bicular da boca, né, um músculo aqui do pescoço chamado pástima, né, músculos chamados de estilo ioideu, estímulo faríngeo, né, e também do segundo arco vai aparecer o músculo occipital. Tá? Do terceiro arco, nós temos poucos músculos que surgem do terceiro arco, né, que é esse aqui, o estilo faríngeo, né? Eu falei, acho que anteriormente, que era do segundo arco, mas a imagem estava muito pequena, né? Então, do terceiro arco, nós temos, ele vai dar origem ao músculo estilo faríngeo, e não do segundo, como eu falei anteriormente, tá? E do quarto e do sexto arco, aí sim, nós temos esses músculos chamados os músculos faríngeos, tá? Então, esses são os derivados dos músculos, né, os músculos que derivam do mesoderma do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto arco. Tá? Então, temos aqui os músculos que surgem do mesoderma desses arcos branquiais. Muito bem, então agora nós vamos ver, né, vamos olhar como é que ocorre a formação, né, como é que se desenvolve a região do assoalho, né, dessa região faringeana, do aparelho faríngeo. Cada arco, né, cada mesoderma, o mesoderma de cada arco vai dar origem. Então aqui, né, a primeira estrutura que surge, né, dessa combinação dos diferentes mesodermas dos arcos é a língua, tá? Então, teoricamente, né, uma língua adulta desenvolvida, ela é formada por uma região oral e uma porção orofaríngea, tá? Então, a porção oral é esta, em azul aqui nós vamos ter as partes oral da língua, né?
também, né, de uma forma geral, chamado como corpo da língua. A maior parte da língua é chamada de corpo da língua. Então, nós temos lateralmente, né, a língua é dividida por, a gente sabe que a língua é formada por músculo, né, ela é revestida por um epitélio, né, tanto na superfície, dorsal, né, que esse epitélio vai dar, ele é diferenciado nas papilas dérmicas, né, filiformes, fungiformes, cinco-valadas, né, então, o epitélio da superfície da língua, né, e também na porção ventral da língua, né, que é um epitélio que forma papilas gustativas. Né? Mas, de modo geral, a língua, e né, entre a superfície, né, dorsal e a ventral, nós vamos encontrar nervos, tecido adiposo, né, mas a grande parte, né, da língua é formada por músculo estriado esquelético, que surge a partir do mesoderma, né, desses arcos, principalmente do arco do mesoderma do primeiro arco, né, e aí a língua ela é dividida em duas partes, né, duas partes laterais, unidas por uma estrutura, uma estrutura chamada de sulco mediano. A porção faríngea, ou orofaríngea da língua, né, ela é formada, né, a partir, basicamente, então, do terceiro, do quarto, do quinto arco. Enquanto que a porção oral da faringe, basicamente é formada a partir do mesoderma do primeiro arco. Né? É importante falar aqui também, né, que existe uma região na língua chamada de forame cego, tá? E esse forame cego na superfície, né, epitelial, as células epiteliais aqui vão começar também a proliferar para dar origem à glândula tireoide. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Enfim, limitando, né, separando a região oral da região faríngea da língua, né, existe um sulco, né, chamado então de sulco terminal, né, um sulco que limita, né, que faz com que a gente defina aqui, né, normalmente esse sulco aqui chama-se também sulco em V, forma um V aqui na língua, tá? E é o local onde nós encontramos as papilas, importantes papilas chamadas de circunvalada. A porção oral da língua, então, ela é formada, né, ela compõe também a região da epiglote. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui a evolução, esse processo da formação da língua. Então, precisamos ver primeiro, né, quais estruturas que existem, que aparecem aqui. Então, veja, no primeiro arco, nós vamos encontrar aqui uma protuberância, né, do mesoderma chamada de tubérculo lingual lateral. Mas também existem os tubérculos mediano e ímpar. No segundo arco, nós vamos encontrar o que chama atenção aqui são duas estruturas, o forame cego, né, e uma estrutura chamada de cópula. Tá? O terceiro arco não chama muita atenção, né? O quarto arco também não chama muita atenção, mas na região mediana, né, fazendo tanto na região mediana, né, composta pelo terceiro, pelo quarto arco, nós vamos encontrar uma estrutura chamada de eminência hipofaríngea, tá? E mais posteriormente nós vamos encontrar um sulco chamado de laringotraqueal. Então veja o que acontece. O que acontece é muito simples, é que durante o desenvolvimento aí do assoalho, né, dos arcos branquiais, dessa região faríngea, né, nós vamos ter aqui um crescimento mais acentuado aí do mesoderma, né, do primeiro arco, para formar, então, as hemibandas, que né, as porções laterais da língua, né, exatamente como está escrito aqui, né, um crescimento do mesoderma do terceiro arco por baixo do primeiro arco, né, que provavelmente vai dar origem aos músculos, a porção mais muscular, né,
O segundo arco aqui, ele também vai compor outras estruturas, mas que vão ficar no meio ali, né, ao redor ali, compondo, né, o corpo da língua, né, uma região central, e a eminência hipofaríngea também, né? Então, essas estruturas aqui, quando a gente observar, a gente vai, né, no final, a gente vai enxergar essas estruturas, né? A língua sendo formada como uma protuberância lingual lateral, né? O tubérculo ímpar, né? Vai ter a sua posição, vai formar também mais parte da estrutura da língua, o forame cego, né? E a porção do terceiro, do quarto arco, né? Então, vai dar origem à região mais posterior, né, da epiglote ou da glote, né, e também dando origem àquelas cartilagens encontradas na região mais posterior, né, da laringe, certo? Mas tem a fazer aqui, né, para o primeiro, né, arco, né, e, segundo arco, certo? Segundo e terceiro, na verdade, né? Que são os azodermas que vão compor mesmo a estrutura geral da língua. Daí a gente tem que imaginar, como eu falei anteriormente, a língua é formada por um epitélio dorsal, um epitélio ventral, né? E entre esses dois epitélios nós vamos ter músculo, né? Vasos sanguíneos, tecido adiposo, né? Então, esses mesodermas aí, né, do segundo arco, do terceiro arco, né, eles vão contribuir para a diferenciação, né, da estrutura mais muscular da língua. Aqui nessa imagem a gente também tem, né, outras imagens, né, outra visão dessas estruturas. Então veja aqui a porção do primeiro arco, do segundo arco, o terceiro e o quarto, né, que são os que participam aí no processo da formação, né, tanto da região oral, né, língua, quanto da região mais faringiana, digamos assim, da língua, tá? Então, aqui, ó, o primeiro arco, né, contribui para a superfície dos 2/3 anteriores da língua, enquanto que o terceiro arco, né, contribui para o terço posterior da língua, tá? O quarto arco, o mesoderma do quarto arco, vai contribuir para a formação da epiglote, de uma forma geral. Muito bem, então, vamos ver mais umas estruturas que são formadas a partir aí dos arcos faringianos, né? Então, a primeira delas, eu quero mostrar para vocês, é a formação da tireoide, né? Então, como é que a tireoide se forma? Né? Nós sabemos que a tireoide está localizada, né, na frente da traqueia, na região do pescoço, né? Uma região mais cervical, tá? Mas, da onde ela surge? Tá? Então, ela surge lá daquela estrutura da língua, né, a partir do epitélio da língua, né, bem naquela região chamada de forame cego da língua. Então, o epitélio aqui começa a proliferar, né? Lembrem que a tireoide é uma glândula endócrina, portanto, e todas as glândulas, tanto endócrinas quanto exócrinas, elas têm origem, elas têm a sua origem do epitélio de superfície, né? Então, aqui nós vamos ter, enquanto a língua está em formação, o epitélio de superfície da língua começa a proliferar, e aí nós vamos encontrar aqui, né, a estrutura, né, um conjunto de células, essas células vão proliferar, né, vão perder o contato com a superfície do epitélio, dando origem, então, a uma estrutura endócrina, que será a futura glândula tireoide, né? Então, da superfície aqui da língua, do forame cego, este primórdio da glândula tireoide vai migrar, né? Ela vai migrar, né, da região da língua, né, através da parede cervical aqui do embrião em formação, né, para se localizar na região à frente da traqueia, melhor, da laringe, né, da laringe. E essa
esse movimento, então, do primórdio da traqueia, né, ele é definido, né, através de um ducto chamado de ducto tireoglosso. Então, vejo nas imagens posteriores, né, a glândula tireoide, né, migrando aqui do fone cego, né, através do ducto tireoglosso. Nessa imagem a gente já consegue ver ela já se localizando, então a parte da língua, né, passa aqui perto da mandíbula, né, do ocioide, etc., até se localizar bem à frente aqui da laringe. Então, a tireoide surge dessa forma. É lógico que as parafoliculares, lembre, elas surgem da bolsa faringiana número 4, certo? Nessa imagem também a gente consegue ver outras estruturas, né? A partir apesar de eu não falar do timo, da estrutura do timo, né? Essa imagem é interessante porque, veja, aqui nós temos o forame cego, né? Onde vai formar o primórdio da tireoide e ela migra em direção à região do pescoço, à região cervical, até se localizar à frente da laringe. Mas também, né, eu quero dar ênfase aqui para o timo. O timo também, à medida que a região cervical do embrião vai se alongando, vai crescendo, ele também vai se reposicionando, né? E ele vai se reposicionar mais lateralmente, né, mais perto ali entre o coração, né, e os pulmões, né, que é essa localização final do timo. Então, veja, à medida que a porção da cabeça, do corpo, do embrião vai se alongando, esses órgãos, a informação, eles vão se migrando ou mudando a sua posição para se localizar na sua região definitiva, né, no embrião adulto, e depois, lógico, no corpo do feto e do adulto, como nós conhecemos hoje. Aqui, que eu acho importante, né, falar da formação da glândula hipófise também. Então, a glândula hipófise, lembrem, a glândula hipófise, ela tem duas origens, ela tem uma porção nervosa e uma porção epitelial. Então, a porção nervosa, né, ela surge a partir aqui do tubo neural, né? Então, lembre que eu falei que todas as regiões no embrião, todas as regiões, todos os tecidos estão muito próximos, né? Então, o tubo neural aqui, que está em crescimento, ele também está muito próximo aqui da região dessa região faringiana, né? Então, é muito fácil as células do tubo neural induzir, né, as células do epitélio, do endoderma aqui da cavidade oral primitiva, né, dessa região faringiana mais primitiva, fazendo com que as células do epitélio comecem a proliferar. É lógico que aqui, né, a gente não fala muito das moléculas, né, que fazem indução de tudo isso, né, sempre tem que ter, porque a minha embriologia aqui é uma embriologia mais morfológica, né, não é uma embriologia de biologia do desenvolvimento, né, onde nós falaremos da expressão dos genes, das moléculas que fazem a indução de um tecido no outro. Então, a embriologia aqui é uma embriologia mais morfológica. Mas a gente sempre tem que imaginar, né, que as células, elas estão se comunicando aqui, né, diferentes tipos de comunicações celulares fazem essa interação. Então, da mesma forma aqui, a parede do tubo neural vai induzir o endoderma do teto, né, da cavidade primitiva, oral primitiva, a proliferar. E com isso, né, as células epiteliais aqui, as células endodérmicas do teto da cavidade primitiva, daquela região faringiana, começam a proliferar. E ao proliferar, essas células epiteliais, né, vão formar um grupo de células, essas células perdem sua comunicação, seu contato com a superfície do epitélio, né, dando origem a uma porção epitelial da glândula hipófise, né, que é a chamada, então, de adenohipófise, tá? Essa por conseguinte, né, aquela parte do tubo neural também vai crescer em direção à cavidade oral, né, e essa porção, né, aqui do assoalho, né,
do tubo neural vai dar origem a vai se encontrar, na verdade elas vão se encontrar, né, vai se encontrar aqui com a porção epitelial, que surgiu do teto, né, da cavidade oral. Então, essas duas regiões, a porção nervosa e a porção epitelial, né, elas vão se encontrar e vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como glândula hipófise ou pituitária, né, formada, então, por uma região chamada de lobo anterior ou adenohipófise, né, e a porção nervosa vai dar origem a neurohipófise ou hipófise posterior, né? E aí cada uma delas vão produzir os seus hormônios específicos, sendo que, né, a porção mais nervosa é que faz todo um controle aí da produção dos hormônios da adenohipófise, certo? Então aqui surgiu, então, do endoderma, né, dessa cavidade primitiva, cavidade oral primitiva, a formação da glândula hipófise a partir ali dessas estruturas dos arcos faríngeos. Muito bem, com isso a gente consegue chegar nesse slide, né, que são algumas alterações que vão ocorrer, né, as anomalias mais frequentes, que vão acontecer aí durante a formação dessas estruturas que a gente chama de arcos faríngeos, né. Então, a primeira delas, né, são classificadas aqui como, são alterações que podem ser chamadas de cistos, de seios e de fístulas laterais, tá. Então, o que são essas estruturas, né, esses nomes aqui, tá? Então, essas estruturas, cistos, seios ou fístulas, né, elas nada mais são do que, né, a persistência anormal, né, dos sulcos da faringe, das bolsas, né, ou de ambos, né? Então, lembra, os arcos faríngeos, eles possuem fendas e bolsas. Se essas fendas e bolsas permanecem, elas não evoluem para as suas estruturas derivadas, né, principalmente aquelas do primeiro arco, elas podem dar origem a pequenas malformações que são chamadas de cistos, seios ou fístulas, tá? Então, o que é um cisto? Um cisto é uma cavidade completamente fechada, revestida por um epitélio, né? Então, veja, lembre, os arcos branquiais vão dar origem a estruturas da região do pescoço. Então, né, aqui provavelmente formou-se, né? Não se remodelou ali um seio, né? Ou uma bolsa, né? Fazendo com que ocorresse, então, a formação aqui de um cisto, né? Na região do pescoço, tá? O que é um seio? Seio é um tubo fechado em uma extremidade, né? E aberto para na outra extremidade, que pode ser o exterior do corpo ou pode ser a região da faringe. Então, veja, um seio cervical, né? Que não se fechou, ou seja, um sulco ou uma fenda que não se fechou, né? Então, ela pode permanecer aberta, fazendo uma abertura, né? Então, de um tubinho, né? Uma estrutura tubular que se abre, né? Para um dos lados do corpo, ou para o lado externo ou para o lado interno, mas sempre uma das extremidades é fechada, certo? Então, aqui provavelmente persistiu aqui a formação a bolsa, né, ou a fenda do segundo, caso aqui as fendas, né, os sulcos do segundo arco. Vamos ver mais uma característica, que são as fendas aqui, né, as fendas do segundo arco. Pode ser do segundo, pode ser do terceiro, pode ser do quarto, tanto faz. Aqui o exemplo, né, pode ser de qualquer um desses, né, dando origem a um seio. E o que é uma fístula? Fístula é um tubo revestido, um tubo revestido com um epitélio que é aberto em ambas as extremidades. Ao contrário do seio, em que apenas uma das extremidades é aberta, na fístula você tem uma abertura, né? Então, ou seja, é um tubo que comunica dois lados do corpo, né? Então,
por acaso, né, pode ser aqui na região cervical, né, do pescoço, né, esse tubo vai comunicar, né, o lado interno da faringe com o lado externo do corpo. Tá? E também tem, também, né, causado, né, por estruturas, né, do terceiro ou do quarto, bolsas, né, ou seios, ou melhor, ou fendas, né, ou sulcos que não completaram o seu, não foram obstruídos, não foram fechadas, né. Então, essas são algumas alterações, algumas anomalias mais frequentes que podem ser encontradas a partir do não fechamento completo, né, de sulcos e bolsas. Depois nós temos, né, algumas anomalias mais frequentes da tireoide, né? Então a tireoide também pode resultar, né, uma malformação, como por exemplo cistos ou seios, né, e que permanece, né, principalmente do ducto tireoglosso. Então a permanência do ducto tireoglosso, né, pode resultar, por exemplo, em cistos, né, ou seja, malformações, né, problemas no fechamento ou no desaparecimento daquele ducto tireoglosso. Então, vejam aqui, pode existir cistos, né, pode existir seios. Eles são detectáveis, né, então eles são estruturas que acabam se projetando na superfície do pescoço, em qualquer região do pescoço, né, que podem ser daí o resultado, né, do ducto tireoglosso, né, ou seja, da persistência do ducto tireoglosso, tá? Uma outra anomalia que pode acontecer são tecidos tireoidianos ectópicos, né? Então você pode encontrar aqui restos, né, de células ou de tecidos da glândula tireoide ao longo desse trajeto. Então, essas células podem ser encontradas em várias regiões ao longo desse trajeto aí da glândula tireoide, né? E sugere-se, né, que esses restos celulares da glândula tireoide são sugestivos de tumores, né? Acho que precisa-se daí fazer uma avaliação muito mais detalhado sobre isso. Tireoide ectópica, ou seja, a glândula tireoide, em vez de se localizar, né, à frente da laringe, ela pode se localizar em regiões mais superiores. Então, isso chama-se tireoide ectópica. E aí temos outras malformações, como, por exemplo, a agenesia da tireoide, né, que seria a ausência da glândula, né, ou de um dos seus lobos, tá? É lógico que as mutações, aqui nós temos que as mutações no receptor para imunoestimulante da tireoide são provavelmente envolvidas em alguns casos. Então aqui também, né, essa agenesia, ela está relacionada com um processo de sinalização celular defeituoso, né? O hipotireoidismo congênito, né, que é o mais comum em neonatos, né? Também está relacionado com fatores de transcrição e outras moléculas sinalizadoras, né? Então, essas são algumas malformações e por isso, né, sempre é importante, todas essas, é importante ressaltar aqui, estou lembrando de umas coisas importantes, né, que todas essas anomalias, né, principalmente da baixa produção dos hormônios da glândula tireoide, são todas detectadas naquele exame do pezinho, né, do bebê, quando nasce, tá? Aqui nós vamos falar sobre algumas anomalias mais frequentes da língua, né? Então nós temos anquilose, né? Então algum problema ali, né, fez com que a língua ficasse presa, né, através de um ligamento na porção da base, aqui na região, na sola, então, da cavidade oral, né. Temos a macroglossia, né, que é uma língua
geralmente grande, né? Também é uma malformação, né? É uma hipertrofia generalizada da língua, né? Durante o desenvolvimento, né? Sugestiva também de algum tumor, né? Mas também é uma característica muito frequente, né, nas crianças, né, que possuem síndrome de Down. Né? Então, normalmente as crianças com Down têm uma linguinha um pouquinho maior do que o comum. Temos anomalias congênitas da língua, como a hipertrofia, né, das papilas linguais, né, também bem característico a síndrome de Down, a microglossia, né, ou seja, um subdesenvolvimento da mandíbula e do recesso do queixo, né, faz com que a língua também fique pequena, né. Temos anomalias com cistos e fístulas linguais, né. Esses cistos e as fistas linguais congênitas, elas impedem, elas fazem com que a criança, né, ou a pessoa, né, tenha disfagia, ou seja, uma dificuldade na deglutição, né, então, são alterações na língua que causam, né, problemas aí funcionais, né, do sistema digestório como um todo. A língua bífida, ofendida, né, pode aparecer também, né, então resulta o quê? Em um profundo sulco na linha média da língua, tá? Mas aqui, né, parece ser uma malformação bem rara. Então, essas são algumas malformações relacionadas com a língua, né, dentro deste assunto que nós tratamos hoje, que nós falamos do aparelho faríngeo. Então, de uma forma geral, né, o aparelho faríngeo, ele é formado pelos arcos faríngeos, né, e os arcos faríngeos são formados a partir do mesoderma, primeiro o mesoderma esplâncnico, depois substituído pelo mesoderma das células atrita neural, né, e esses arcos faríngeos, né, eles são formados então, pelas bolsas e pelas fendas, e essas estruturas, elas são importantes porque é a partir delas que vão dar origem a glândulas, né, como a glândula tireoide, né, órgãos do sistema linfático, né, imunitário, como as tonsilas e o timo, né, glândulas e a glândula hipófise, e estruturas importantes aí para o sistema digestório, como, por exemplo, a língua, né. Então, com isso, nós encerramos essa parte, né, esse tópico da embriologia do sistema sobre aparelho faríngeo. Espero que ajude vocês no entendimento dessa parte do conteúdo, né, e estou à disposição para questionamentos, caso vocês tenham, tá? Dá um like aí e até a próxima. Obrigado.